Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião neste canal de luz que faz parte do 24º seu, o Conselho de Unificação Espírita. Desejamos a todos que esta noite seja bastante proveitosa, que possamos ter a capacidade de refletir, de, acima de tudo, colocar aqui os nossos corações, os nossos pensamentos, em intenção a todos aqueles nossos amigos que nós estamos vinculados, seja através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E o tema de hoje vai ser muitos os chamados e poucos os escolhidos. Um tema que foi selecionado carinhosamente pela equipe de divulgação. E nós vamos dar início a esta reunião na noite de hoje. Nós vamos fazer a prece inicial, melhor dizendo, a leitura da página inicial, para depois, então, fazermos a nossa prece. O livro de hoje é Amanhece, psicografado pelo Chico, autoria de Espíritos Diversos. E a mensagem que nos traz hoje a nossa lição é a mensagem de Emmanuel, chamada Caridade Difícil. Então vamos iniciar a leitura. Caridade habitualmente incompreendida e sempre difícil de ser praticada. O amparo em regime de repetição. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Realiza-se a viagem passo a passo. Entretanto, frequentemente exigimos a recuperação de criatura determinada de momento para o outro, qual se as realizações da vida interior fossem estranhas às funções do tempo. Se te encontras num problema assim, de cuja solução esperas segurança e paz, não te aflijas pela obtenção do fruto nos esforços a que te empenhas, nem esmoreças ante as situações que te solicitam tolerância e paciência. O companheiro que se te afigura incorrigível pelos desgostos que te impõe é o enfermo da alma, a pedir-te doses reiteradas de compreensão e socorro, de modo a refazer-se. E a pessoa querida, que te pareça ingrata pelos golpes com que te alanceia o coração, é doente de alma, a solicitar-te medicamentos renovados de ternura e entendimento, a fim de restaurar-se. Quase sempre,
Antes da corporificação em novo berço terrestre, rogamos a divina providência para que nos confie a laboriosa tarefa da assistência espiritual, em benefício de alguém que só o tratamento longo na reencarnação consegue melhorar ou recuperar. Então, finalizamos a mensagem Caridade Difícil de Emmanuel, que também tem muito a ver com o tema que nós vamos falar na noite de hoje. Nós vamos convidar os nossos amigos aqui presentes para que possamos fazer a prece inicial da nossa reunião. Que possamos então fechar os nossos olhos, assumir uma postura confortável. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Quem quiser permanecer com os olhos abertos também, da forma que mais fornecer segurança, confiança, trazer paz para este momento de oração. Pedimos então, Pai amado, que nos ampare na noite de hoje, que possa se fazer presente em nossos lares, que possa nos intuir a realizarmos sempre o melhor, que possamos ser os teus instrumentos de paz, de amor e serenidade, que o teu evangelho trazido através de Jesus possa penetrar as fibras mais profundas das nossas almas e de nossos corações, nos trazendo os ideais de transformação, de melhoramento e, acima de tudo, de atitudes amorosas para conosco, para com todos os que convivem conosco, os que nós trazemos espiritualmente, mas que possamos sempre utilizarmos a compreensão, o amor e, acima de tudo, Pai amado, os nossos pensamentos positivos, para sermos, mais uma vez, guiados por tuas vontades, que é sempre as melhores para todos nós. Em suas mãos, Senhor, depositamos a nossa confiança, as nossas vidas, o nosso futuro, e pedimos que possa ampliar a nossa fé, nos fortalecendo o ânimo, nos fortalecendo a vontade de transformar-nos em espíritos melhores, confiantes na tua presença, na presença de todos os mentores espirituais das casas espíritas que pertencem ao 24º Seu. Nós pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, mais uma vez estamos felizes em estarmos na presença dos nossos amigos, neste canal de luz, neste canal de oração, neste canal que nos oportuniza falarmos a respeito da doutrina espírita, de podermos conversar a respeito do Evangelho de Jesus. Porque o tema hoje, como nós colocamos no início, ele é um tema que é tratado no nosso Evangelho, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. E o tema de hoje que nos foi colocado é o tema que também nos faz refletir bastante. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, que nos faz refletir. Então, nos leva aí a uma pergunta bastante interessante, que nós gostaríamos aqui de conversar e, acima de tudo, discutir aqui com vocês. Então, passamos aqui ao tema. É interessante nós começarmos a refletir, né? Que trabalho seria esse que Jesus nos convida,
muitos os chamados. Que chamado seria esse? Né? Chamado para quê? Né? Nós vemos que Jesus, na sua passagem aqui pela terra, ele nos trouxe grandiosos exemplos de amor, exemplos de caridade, de vivência, aonde ele esteve presente não só em palácios, em ambientes que nós podemos colocar assim, ambientes de luz, de positividade, né, de grandiosidades. Ele esteve presente principalmente junto àqueles que necessitavam dos seus esclarecimentos, do seu auxílio como o grande médico de toda a humanidade. E ele disse nas suas passagens que ele veio, né, para os doentes. Então assim começou o trabalho de Jesus, atendendo aqueles que necessitavam. E a gente entende que os doentes aos quais se referia Jesus e que seriam estes de sua responsabilidade, não seriam só os doentes do corpo, né? Doentes de toda sorte, que nós vimos através do Evangelho, diversas passagens em que ele efetuava o seu trabalho de cura. E aí também é importante nós refletirmos a respeito dessa cura. Então, inicialmente, Jesus vem à Terra, né? Ele passa por um momento em que ele começa a pregar o seu Evangelho, o Evangelho de Deus, né? Daquele que nos criou, que nos ama, nos ensinando a prática, o pensamento, a atitude de amor, que é o desejo do nosso Pai Criador, que possamos enxergar o outro como nós mesmos. Ou seja, que nós possamos fazer o outro ao outro aquilo que nós queremos que nos seja feito. Então Jesus, nesse processo de amparo aos sofredores, ele se depara com diversos espíritos que estavam doentes de toda sorte. Então nós vimos os cegos, nós vimos aqueles ditos espíritos encarnados que se encontravam sob a influência de espíritos, né, inferiores, espíritos perseguidores, aqueles espíritos que não tinham a noção do que estavam fazendo, mas que de certa forma nos trouxeram à luz. Porque através dos ensinos de Jesus, das atitudes de Jesus, nós vimos que Jesus, ele não repudiava aqueles que sofriam. Ao contrário, aqueles ditos espíritos que estavam endemoniados, eles eram esclarecidos. Recebiam também a cura, tanto aqueles que se diziam enfermos, né, que se diziam subjugados por esses espíritos, essas almas ainda aflitas, né, eles eram amparados, eles eram esclarecidos e, de acordo com a condição evolutiva, eles recebiam ajuda e iriam para os locais condizentes de esclarecimento. Jesus começa dessa sorte a influenciar toda uma humanidade atual, a sua época e futura. Então, as doenças que nós estamos nos referindo não eram só físicas, eram também doenças da alma. Ele esclarecia os egoístas, ele esclarecia os orgulhosos, os agressores, aquelas pessoas violentas, as pessoas que na época ainda necessitavam passar por situações difíceis, porque a época assim o exigia. Mas Jesus olhava sempre para todos estes com os olhos de irmão, com os olhos do amor. Isso aí nós vamos enxergar durante toda a passagem de Jesus, mesmo no momento em que ele recebe o sacrifício. Jesus, ele ora a Deus pedindo para que Deus nos perdoasse os agressores que o estavam, de certa forma, fazendo sofrer, né? Aquele sofrimento ali que era o sofrimento da incompreensão,
o sofrimento vamos colocar assim, da dificuldade ainda de harmonizar o pensamento com as novas atitudes, porque vínhamos de um passado totalmente voltado para as questões materiais. E Jesus veio nos esclarecer. Então, neste momento em que ele se encontra na cruz, ele pede a Deus, né, que nos perdoasse. Porque, segundo ele, nós agíamos de modo ignorante, nós ignorávamos a realidade do fato, a realidade da sua missão. Então nós vemos que até neste momento ele nos passa um grande ensino. Então no momento em que ele curava, ele chamava a todos nós, aí a questão do chamado, porque muitos serão chamados. E ele dizia a todos esses espíritos enfermos da alma, enfermos do corpo físico, que o procuravam: vá, e não peques mais. Mas o pecar no sentido de errar, para que fosse feito uma autoanálise, para que fosse feito por aquela pessoa que tinha recebido o dom da cura, para que essa pessoa pudesse se refazer moralmente, procurar mudança nas suas atitudes. Porque não bastava que Jesus viesse, e desse a cura, que ele desse o remédio, mas que aquela criatura que recebeu o remédio, ele perdurasse com esse remédio. Porque não adianta nada. A gente vê hoje, quando a gente vai no médico, o médico nos passa um remédio e nos diz que nós devemos modificar os nossos hábitos, tal qual Jesus o fez há 2000 anos atrás. Então ele dizia: olha, você vai tomar o remédio tal, ou seja, você vai mudar de atitude. E o médico hoje em dia também ele coloca isso pra gente: olha, você não pode comer isso, você não pode se esforçar. E se nós, de certa forma, procuramos manter ou cumprir o que o nosso médico hoje em dia nos coloca, a gente melhora. A gente tem que melhorar o humor, muitas vezes. A gente tem que parar de reclamar. A gente tem que parar de criticar, que os nossos olhos de crítica sejam olhos de melhora, de busca de uma solução para determinadas situações. E muitas vezes as nossas críticas, elas não se revestem dessa forma. As nossas críticas, elas são de cunho, vamos dizer assim, de cunho a diminuir a pessoa, a não proporcionar a reflexão para que ela melhore, mas de condenar. E Jesus, ele não fazia isso, ao contrário. Muitas pessoas tidas como impuras que o procuravam na finalidade de melhora eram muitas vezes criticadas até mesmo pelos seus apóstolos e eram também condenadas por seus apóstolos. E Jesus tinha sempre aquela atitude de que, oportunidade. E também tem muito a ver com essa página de Emmanuel, onde ele coloca aqui pra gente a caridade difícil. E Jesus praticava exatamente a caridade difícil, porque ele esperava aquela pessoa que o buscava. Ele sabia muitas vezes que aquela pessoa que o buscava, ela não iria melhorar de pronto, ela iria obter sim a cura daquele momento, mas em determinado instante da sua vida, ela continuaria em erro. Mas Jesus mesmo assim cumpria o seu papel. Então ele chamava a todos, como ele faz hoje conosco. Ele continua nos chamando, nos alertando, E nós, muitas das vezes, atendemos o seu chamado, como aqueles espíritos no passado também. Aí ouviam que Jesus iria passar por determinada localidade. Aí a gente lembra agora de Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos. Aquela pessoa que na época era mal vista. Ele recebeu o chamado, ele descobriu nas ruas que Jesus iria passar por ali. E ele ouvia falar do mestre. E ele tinha muita curiosidade de conhecer o mestre.
Aliás, como muitos de nós à época que tivemos a oportunidade de estarmos presentes, né? Nós, como Zaqueu, a gente queria ver. A gente queria testemunhar os milagres de Jesus, as atitudes amorosas de Jesus. E lá nos fazíamos presente. Zaqueu, então, que era considerado, através dos escritos, ele era um homem lá, à sua época, de baixa estatura, uma multidão muito grande reunida. E ele estava atrás dessa multidão. E ele não conseguia ver Jesus. Então, o que ele fez? Ele subiu em uma árvore para poder ter uma visão melhor do Cristo. E ele aguardava por Jesus passando por aquela rua, né, lotada de pessoas, querendo obter o milagre, querendo obter a cura, a melhora física e às vezes a melhora íntima, dependendo da situação da criatura. Então, por uns instantes, Zaqueu aguarda a presença de Jesus e ele vê ao longe a figura do mestre. E ele se emociona. Né? Ele se emociona, ele sente as vibrações de Jesus. Né? Que Jesus era, quer dizer, era não, né? Posso até dizer que era, porque agora ele está muito melhor. Porque nós confiamos ainda na lei do progresso. Então, se Jesus naquela época era um espírito que inspirava amor, inspirava transformação, inspirava a vontade de melhorar, de fazer, de crescer, hoje então ele inspira muito mais que isso. E Zaqueu foi tomado exatamente por essas vibrações. Foi quando o mestre o enxergou no alto da árvore e disse: Zaqueu. Aí todo mundo, a multidão, né, se volta para aquela árvore e preste atenção, porque Zaqueu, como publicano, ele era praticamente que um inimigo daquele povo. E eles falaram: mas o mestre falando justamente com Zaqueu, o que ele vai querer com Zaqueu? Né? Um homem de má fama, um cruel representante lá da época do imperador, e ele ia falar com essa pessoa que aos olhos daquela comunidade era uma pessoa indigna, uma pessoa, como a gente pode colocar, uma pessoa de má fama, não merecia, não era merecedora, nem mesmo de que Jesus pudesse olhar para ele. Então Jesus disse: Zaqueu, vá, não é, porque logo mais estarei em sua casa. Olha que assim, significativo. Vá, porque mais tarde estarei em sua casa. Então a multidão começa, né, a perguntar: nossa, o que Jesus vai fazer lá? Como é que o mestre, uma figura tão amorosa, tão pura, né, se dizendo representante de Deus ali na terra, iria fazer numa casa de um homem tão pecador, tão cruel, representante daquele governo na época que o escravizava? Então Zaqueu sente o seu corpo todo estremecer. O seu coração então começou a bater muito mais forte. Zaqueu fica tomado por uma alegria, imagina só a gente, né? Imagina Zaqueu, tomado por uma alegria inebriante. Ele desce da árvore e ele vai para casa, preparar a chegada de Jesus. Que Jesus iria visitá-lo. Olha que maravilha. Então a multidão e os apóstolos também, né, começam a perguntar para Jesus por que ele iria visitar Zaqueu. Né? E mais à frente nós vamos descobrir toda a transformação que Zaqueu sentiu, percebeu e experimentou na sua vida. Porque no momento em que Zaqueu ele sobe a árvore, Zaqueu estava em busca de uma transformação. Ele queria estar com Jesus. Ele ansiava por algo muito maior. Ele não queria riqueza, ele não queria poder, ele não queria o status. Ele queria satisfazer os anseios interiores. Ele buscava uma completude. Ele buscava ressignificar tudo aquilo que ele havia sido até aquele momento aonde ele vê Jesus. Então ele começa, né, a operar essa transformação. E ele permite que Jesus acesse o seu interior. Então eu estarei na sua casa, é o seu coração. Eu estarei na sua mente. Não só
a gente presta atenção. Jesus não queria só entrar na casa física, né, aquela casa, no lar de Zaqueu. Ele queria sim entrar no lar de Zaqueu, mas ele queria entrar em outra esfera, na esfera interior. Porque na esfera interior é que são realizados os grandes milagres, as grandes transformações. Então, após essa, vamos dizer assim, conversa com Jesus, essa oportunidade de estar na presença do Mestre, junto com seus apóstolos, Zaqueu decide mudar. Quando ele desce da árvore, não é? Ele se despe completamente de tudo aquilo que ele considerava danoso para ele e para aquelas pessoas que estavam à sua volta. Ele despe a sua alma, né, do orgulho, da incompreensão, da crueldade, da revolta, da matéria. E ele efetivamente se transforma. E ele passa a ser, daquele momento, um escolhido. Vejam bem, se a gente observar isso. Ele deixa de ser o Zaqueu comum para ser um escolhido. Mesmo contrário ao posicionamento da sua família. Ele abandona, né, a atividade de cobrador de impostos. E ele passa a ser, então, um seguidor do Cristo. Né? Muito mais que seguidor. Ele passa a ser um obreiro, um ceareiro da nova obra, da obra de Deus, do novo evangelho que Jesus trazia. Então, ele se modifica completamente. Ele dá, assim, aquela, vamos dizer assim, aquele salto no seu trampolim, no trampolim da sua vida. Então, a gente pode dizer que esse é um exemplo de espírito que foi escolhido. Exatamente por quê? Porque seguiu. Ele não continuou em erro. E nem ficou pensando no passado. Isso aí também é interessante. Porque muitas vezes nós atendemos como Zaqueu, chamado do Cristo, e a gente fica preso ao passado. Ao passado ainda de incompreensões, ao passado ainda de mágoas, ao passado de consciência pesada, né? Que só o que acontece nos prejudica. E a gente não toma essa atitude do Zaqueu. Nós queremos ser curados, nós queremos conhecer as palavras do Cristo, o seu evangelho, mas nós temos a dificuldade de implantar esse evangelho ainda dentro de nós. Aí a dificuldade. Por isso que Jesus nos alerta, não é? Nós temos que ter os olhos amorosos para com aqueles que estão conosco na estrada. Ele nos aconselha a todo momento que nós possamos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estão a caminho. Reconciliar em que sentido? Né? Utilizar o perdão. Não é que a gente vai apertar a mão, não é, eu não consigo, não é isso que ele fala. Né? A gente não desejando o mal, a gente operando o bem. Nós estamos realizando grandes coisas. E a gente lembra também da pergunta do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos sobre a questão da neutralidade, né? E a gente acha importante a gente colocar nesse sentido. Quando ele pergunta aos espíritos, se eu não faço o mal e também não faço o bem, qual é a minha situação? Não é? Perante Deus, perante a vida. E os espíritos respondem, se você não faz o mal e se você não faz o bem, em tese você já está fazendo mal, porque você deixa de produzir, você deixa de atuar, você deixa de ser útil. E nós precisamos de pessoas úteis. Os escolhidos por Jesus são pessoas que trabalham pela sua obra, pela implantação do seu evangelho no mundo em que nós nos encontramos. Nos lembramos também, uma coisa que eu sempre costumo falar, do livro Atitudes de Amor, da irmã de Faux, que fala exatamente da reunião
sobre o Pacto Áureo no plano espiritual, aonde nosso querido Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, ele nos coloca a importância de que nós devemos ter atitudes. Então, quando ele coloca para a gente lá que nós já estudamos muito, né, ele coloca para uma reunião infinita, vamos dizer assim, de espíritas durante o sono, aqueles encarnados, e os espíritas e precursores da doutrina espírita no plano espiritual. E nesse momento, ele coloca numa mensagem belíssima, o livro, quem puder e tiver oportunidade de ler, ter em casa, dar uma olhadinha, ele coloca para nós que nós necessitamos agora, muito mais do que só estudarmos, nós devemos implantar aquilo que nós estudamos dentro da doutrina espírita nas nossas existências como prática diária efetivamente. Senão de nada vai nos adiantar. Assim como Jesus nos colocou. De nada vai me adiantar a gente colocar aqui: eu leio as obras da doutrina espírita, eu sei as perguntas do Livro dos Espíritos de cor, não é? Mas e a mudança interna? A mudança de sentimentos, de olhares, de comportamento. Aí vem aquela velha frase, né, de algumas pessoas que adentram a doutrina espírita e que tem aquela certa dificuldade, preocupação, e falam assim, quando nós perguntamos, né, você é espírita? E a pessoa fala assim, eu não posso me considerar espírita. Ué, mas por quê? Eu ainda tenho muito a melhorar. E nós lembramos que Kardec nos coloca muito bem a definição de espírita, né? Espiritismo, isso aí são palavras da nossa doutrina espírita, né? Foram palavras criadas por Kardec para definir a doutrina dos espíritos e que vem a ser também o Livro dos Espíritos, né? Que está tudo lá. Se a gente quiser conhecer a doutrina espírita, a gente começa pelo Livro dos Espíritos. Então Kardec nos coloca, né? Melhor dizendo, desculpem, nos revela, né, quem são os espíritas. E ele coloca que os espíritas verdadeiros são aqueles que lutam diariamente para dominar as suas más tendências. Não são os perfeitos, assim como Jesus também colocou. Ele não veio para os perfeitos, exatamente por que ele não veio para os perfeitos? Porque os perfeitos não necessitam, não é, de mais esclarecimentos, eles necessitam de trabalho, eles têm que trabalhar. E Kardec também fala a mesma coisa. A doutrina espírita veio para aqueles que necessitam reformar-se, para aqueles que necessitam encontrar-se, analisar-se e, acima de tudo, mais tarde, praticar. Né? Não ficar esperando aquela questão de eu não tenho como fazer a caridade, eu não tenho dinheiro. Como assim? Não é? A gente não tem dinheiro. A gente ouvindo uma pessoa, a gente colaborando com as obras assistenciais da Casa Espírita, a gente varrendo o chão, fechando a janela, fazendo a recepção daquelas pessoas que chegam à Casa Espírita, que agora estamos retornando com as atividades presenciais, né? A gente conversando e transmitindo para as pessoas o que nós conseguimos compreender da doutrina espírita através do esclarecimento, com toda certeza, nós estaremos realizando a tarefa de ceareiros da obra de Deus aqui na Terra. Então nós estamos cumprindo com o nosso papel. A gente, quando pensa, quando a gente age de forma errônea, a gente se equivoca e a gente começa a refletir sobre esse equívoco e começa a pensar, poxa, eu não deveria ter agido assim, ou da próxima vez a gente vai fazer diferente, ou ainda pedimos desculpas, coisa que é muito difícil para algumas pessoas, né? Errar e no final das contas a gente fala assim, você me perdoa, me desculpa. Isso tem pessoas que exigem muito de si e não conseguem realizar vamos dizer assim, esse reconhecimento e a manifestação
desse reconhecimento através de um pedido de desculpa. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande para isso. Nós até entendemos, né? Mas a gente tem que, através do exercício, recuperar ou aprender ou criar, vamos dizer assim, caminhos, estratégias para que a gente se torne melhor, né? E o exercício que nós estamos colocando é o exercício da humildade, de você perceber que você errou, que você necessita colocar isso para a pessoa. E muitas vezes vem o medo, né? Ah, mas como que eu vou ser encarado? Será que a pessoa vai me desculpar mesmo? A pessoa vai brigar mais comigo ou não? Isso daí já é questão de foro íntimo, né? Daquela outra pessoa e não de você. Né? A gente reconhecendo, nós estamos mostrando que nós estamos a caminho do bem, a caminho de um progresso espiritual, de uma reforma íntima. E é o que Jesus espera de nós. Então, nós seremos os verdadeiros escolhidos se nós obrarmos no bem. Não é? E não ficar lá paradinho, ah não, eu tenho paciência, não é? Eu tenho fé, mas a nossa fé, ela precisa ser operante. Ela não pode ser aquela fé que nos deixa em casa quietos enquanto o mundo ou as coisas estão pegando fogo. Aonde necessita de água, a gente tem que pegar o balde d'água e ir lá apagar, porque senão o fogo vai alastrar e vai prejudicar muito mais. Então, é dessas pessoas, é desses que Jesus precisa, que a seara do Mestre necessita. Pessoas como Zaqueu, que se reformam e começam a trabalhar em nome de uma causa maior. Não só a nossa causa pessoal, né? E que a gente saiba esperar. É o recado de Emmanuel para a gente, através da página de hoje. Que nós abrimos, como se diz, ao acaso, entre aspas, né? Porque o acaso, os espíritos nos colocam que não existe. Né? Nós sabemos da universalidade dos conhecimentos espíritas. E a gente sabe da influência dos espíritos em nossas vidas, em nossas ações. Não é? Por isso nós estudamos a doutrina espírita, nós lemos Kardec, que é de suma importância para que a gente conheça, para que a gente tenha a nossa fé raciocinada, embasada, para que nada, de certa forma, nos tire o foco. Né? Porque nós sabemos que todas as situações de dificuldade, seja ela uma doença, a partida de um ente querido, né? O momento que nós vemos uma situação na televisão que nos tira a calma, nós sabemos que isso passa. Com certeza vai passar. Mas nós sabemos como, intuitivamente, também pela ajuda do plano espiritual. Mas nós sabemos porque nós lemos no Livro dos Espíritos, nós lemos no Evangelho, nosso conhecimento, ele tem bases, e nós sabemos que tudo passa, tudo segue um encadeamento, um planejamento, não é? Uma situação que nós, no plano espiritual, desenrolamos. E quando chegamos aqui no plano físico, muitas vezes nós esquecemos. Mas não é porque nós fomos abençoados com o véu do esquecimento para que nós possamos obrar com mais liberdade, não é? Com mais assim efetividade, sem ficarmos presos em determinadas condições encarnatórias pregressas. Nós vamos agir livremente. E nós vamos entender que o que nós estamos passando hoje, até em termos de coletivo, nós sabemos que tem um grande propósito em nossas existências. E é uma provação. Aonde que está isso? No Livro dos Espíritos, no próprio Evangelho. Tem a Gênesis, céu e inferno. Né? Então, tudo isso, o Livro dos Médiuns, a gente vai ler e a gente vai perceber, a gente vai saber aonde é que nós estamos enquadrados em toda essa história. Então, acima de tudo, os escolhidos de Jesus,
eles devem permanecer instruídos, não é? Instruídos. Exatamente para quê? Para diferenciar o certo do errado. Para que nós tenhamos a propriedade no momento que nós vamos falar. Não é? Para que a nossa fé ela seja sustentada e não, vamos dizer assim, depositada em situações de fenômeno, né? Que a gente sabe que existem espíritos, mas como que você sabe que existe espírito? Não é porque nós percebemos através da comunicação espírita, mesas girantes e tudo mais. Então, como que nós sabemos disso? Estudando a doutrina espírita, participando dos estudos da casa espírita, lendo os livros das obras básicas e complementares. E assim, instruídos, nós seremos os escolhidos. Escolhidos por quê? Porque atendemos o chamado verdadeiro de Jesus. E isso aí é importante. Exatamente por quê? Para que nós não estacionemos no caminho da evolução. No meio da estrada, acreditando que vai chegar alguém novamente, não é? Vai com uma trombeta, vai nos chamar, nos acordar. Não, é agora. Né? O futuro é hoje. É nesse momento. A gente não pode perder tempo. Nós temos que nos instrumentalizar através do que nós possuímos hoje. Aplicando todos os nossos conhecimentos, não é no nosso cotidiano, não é somente dentro da casa espírita. Não é? É um exercício, é válido, mas a gente tem que levar isso para extramuros casa espírita, extra casa espíritas, extralares. É na vida, é no cotidiano, é na conversa com os outros, não é? É na compreensão. É sendo estação terminal do ódio, da crueldade, de más notícias, de maus sentimentos, para sermos verdadeiramente estações geradoras de amor, geradoras de pensamentos voltados para o perdão, geradoras de incentivo à compreensão do momento que nós estamos ultrapassando, de entendimento, ou pelo menos do esforço no empreendimento de algumas dessas situações que nós mencionamos até agora. Mas nós temos que implantar, não é para ontem, é para ontem. E Jesus, ele quer isso da gente, ele espera isso de nós. Não é? A gente sabe que a providência divina se faz presente em todos os instantes da nossa vida. Para todos, independente da pessoa crer em Deus ou não. Muitas pessoas hoje em dia estão partindo para uma situação que a gente considera triste, mas compreensível e é do momento. Pessoas que não acreditam em Deus, né? Não acreditam em nada, não só em Deus, mas não acreditam em espírito, não acreditam em reencarnação, não acreditam em nada. São pessoas que estão assim completamente perdidas e necessitam serem direcionadas, necessitam ouvir, ao menos, não é? Porque muitas pessoas justificam a sua falta de crença em Deus pelas dificuldades que vêm no mundo. E nós sabemos que essas dificuldades, elas nos são úteis. Né? A guerra é útil para quê? O Livro dos Espíritos coloca, e os Espíritos respondem, exatamente para poder acionar o progresso, aí daquele que o provocar, sem dúvida. Porque é uma atitude ruim, e o homem não precisa somente de acontecimentos ruins, né? Ou do mal para que ele seja impulsionado à senda evolutiva, de forma alguma. Né? A gente não precisa colocar o dedo na tomada para a gente saber que ali vai dar um choque. Nós não precisamos mais disso. Por quê? Porque tem um espelhamento. A gente já ouviu dizer, a gente já viu num vídeo, a gente viu na novela, num filme, a gente viu o que aconteceu com a pessoa, porque colocou a mão ali. Então nós não vamos fazer a mesma coisa, a gente aprende com a observação. Mas nós temos que
através dos nossos exemplos. E aí vem exatamente a necessidade do conhecimento. E com as nossas abordagens amorosas, com a nossa paciência, com a nossa coragem em modificar as coisas que nós identificamos em nós como ruins e modificamos aquelas que também consideramos ruins no mundo, atitudes. Não é porque uma pessoa tem uma atitude ruim que a gente de repente vira as costas, não quer saber mais e está perdido, não. O mundo não está perdido, ao contrário. O mundo está evoluindo. Agora, com a tecnologia, nós estamos no conforto dos nossos lares, graças a Deus, podendo conversar sobre os pontos da doutrina espírita. Ao passo que, algum tempo atrás, muitas pessoas não tinham sequer familiaridade com a internet, com os meios digitais. E, de certa forma, a pandemia, que é uma coisa apreensiva, uma coisa ruim, nos trouxe mais um progresso. Mais um progresso. Então, tudo é aproveitado pela espiritualidade para nos ensinar. E nós aqui, neste momento, nós estamos aprendendo. E estamos oportunizando o aprendizado para outros que, de repente, nunca ouviram falar da doutrina espírita, não sabem o que é o Livro dos Espíritos. E a gente sabe que muitas pessoas foram salvas, entre aspas, né? E verdadeiramente, a gente sabe, o Livro dos Espíritos tem um caso muito interessante, que nós vamos aproveitar agora e contar também do porquê do chamado e do escolhido. Kardec foi chamado e foi escolhido através da codificação da doutrina espírita. Ele que trouxe para a gente, né, esse livro de luz. Em determinado momento, um livro dos Espíritos foi esquecido em uma ponte, não é assim, no beiral de uma ponte, e uma pessoa que estava assim profundamente enferma, espiritualmente, emocionalmente, moralmente, planejava dar cabo da sua própria vida, cometer o suicídio. E ele chega nessa ponte, então um lampião estava lá posicionado. Nós sabemos o porquê disso tudo, porquê que ele escolheu aquela ponte, o porquê que aquele livro estava abandonado sob a luz daquela lamparina. Então ele vê aquele livro e ele começa a folhear o livro. Então aquela atitude, né, aquele, vamos dizer assim, objetivo, aquela vontade dele de se lançar nas águas daquele rio e acabar com a sua vida naquela noite, ela foi se esvaindo, exatamente porque ele abriu o Livro dos Espíritos. E na primeira pergunta, que é Deus, ele começa a refletir. E vem outra, vem outra, vem outra. Eu sei que passa a noite e este homem, ele consegue perceber, não é, vamos dizer assim, o equívoco do seu pensamento em tirar a sua própria vida, em terminar com a sua existência, com a sua encarnação. E ele se reformula. E agradecido, então, ele manda publicar mais vários exemplares. Agora, o número não me recordo, mas ele envia para casa de Kardec, né? Uma outra tiragem de O Livro dos Espíritos, fazendo o livro circular. Então, dá para a gente perceber a importância desse legado, né? A importância desse legado para nós, né? Esse legado para nós que somos espíritas. O Livro dos Espíritos para nós é de assim, uma importância, um significado muito grandioso. Se ele ainda ilumina as nossas existências, imagina de pessoas que estão enfermas. O que o Livro dos Espíritos não pode produzir? E eu me recordo agora de uma canção espírita muito bonita, né? Que a nossa companheira aqui do 24º Seu, a Sandra Lia, ela coloca pra gente.
e canta assim, que é de uma canção do Tim e Vanessa. E nós começamos assim a pesquisar a origem da música. E então nós vimos que a Vanessa, que é a intérprete da música, né, junto com o seu marido lá, na época então namorado, que é o Tim, ela já era espírita. E, né, casa com ele e frequenta a casa espírita, faz o culto do evangelho no lar e ajuda na casa e evangelização e tudo mais. E em determinado momento, ela presenteia ele, que não era espírita, com o livro dos espíritos. Então ele diz que aquelas páginas luminosas enxugaram as suas lágrimas. E através daquelas perguntas e daquelas respostas, ele se encontrou. Olha que bacana, né? Tem tudo a ver de novo. Olha só, o livro dos Espíritos, com a história do Tim, tem tudo a ver com a história deste homem, que vem lá em 1857 ou 58, onde ele encontrou o livro dos Espíritos, onde ele leu o livro dos Espíritos e se transformou. E o Tim diz na música que ele encontrou a resposta para todas as suas dores. Ele faz uma comparação também da semente que ela brota, né? A semente, ele fala que quando a semente brota, né? Ele faz uma comparação, que é exatamente a dor ali da transformação. E ele encontrou isso aonde? No livro dos Espíritos. Então a gente vê que é um recurso de amor para conosco, esses esclarecimentos que nós temos. Então, que como os escolhidos, e Tim também foi um dos escolhidos, porque ele compõe junto com a Vanessa diversas canções belíssimas, como essa, que eu falei para vocês, não me recordo o nome, mas depois a Anne, muito querida, que é a nossa divulgadora, vai fazer o grande favor para mim de colocar a canção até aqui na página do 24º, um vídeo que tem no YouTube, onde aparece um cenário belíssimo e os dois estão cantando essa música maravilhosa, que eu, sinceramente, eu sou muito fã dessa música e de todas as outras músicas espíritas, né? Então, a gente começa a perceber, não é a questão da escolha, não é? A gente escolhe e é escolhido. Quando a gente escolhe um bom caminho, que a gente se torna aí, de certa forma, seguidor de Jesus, obreiro da seara de Jesus, né? Tem uma outra música também que a gente adora, que vem do inspirado, né? No livro dos médiuns, servos fiéis. Quando nós nos tornamos os seus servos fiéis, não é? As nossas mãos se iluminam, os nossos corações se iluminam, as nossas atitudes se iluminam. E nós servimos de exemplos do amor, exemplos da transformação. Né? Não tem aquelas pessoas que geralmente, ou aquelas pessoas, a gente fala assim, né? Aqueles espíritos, eu falei do Tim e Vanessa, são pessoas que eu admiro, não é? Pelo talento, pela conexão com a espiritualidade, né? Nós temos aqueles nossos amigos espíritas, quem muito admiramos, não é? Pelo empenho, pelo trabalho, não é? A gente tem aqui na nossa cidade o nosso querido Kardec, né? Allan Kardec mesmo, Guimarães, né? Que não é o Hipólito Leon, Denis Arrivaio, mas é o nosso querido Allan Kardec, né? Que trabalhou e trabalha há muitos anos na parte de assistência social, né? Do 24º Seu, antes era a CRE e depois era a União Municipal Espírita. Kardec, ele com certeza, não é? Ele é um chamado e um escolhido. No momento ele está tirando uma folguinha que a vida lhe impôs, mas que a gente tem todo carinho, toda admiração, incansável. E muitos outros, seu Dejaí, se a gente for citar, a gente vai até
perder assim, e vai ser injusto com outras pessoas também que a gente admira, que tem tanto carinho, né? E que participou do nosso movimento espírita como trabalhador e não só como espectador, não é? Então a gente sabe que estes foram os chamados e estes foram escolhidos. E tem muitas pessoas que são chamadas e escolhidas, não dentro da doutrina espírita também, mas no mundo. Madre Teresa de Calcutá, não é? Irmã Dulce, a gente vê também, né? O nosso querido Chico Xavier também, dentro do movimento espírita, ele foi chamado e foi escolhido. Gandhi, não é? Nós temos também, vamos dizer assim, inúmeros. Eu estou falando, se a gente começar a nomear, né? A gente até pede desculpa por aqueles que a gente não pôde comentar agora, ou também não vai dar tempo, se a gente começar a falar, a gente vai a noite inteira nomeando, né? Mas que estes sejam os emissários da nossa gratidão a todos os outros que nós não mencionamos, mas que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso reconhecimento, que estão ainda encarnados ou que já desencarnaram e que trabalharam pela doutrina espírita, trabalharam pelo Cristo, trabalharam na seara de Jesus. Então, que nos tornemos estes escolhidos. E só tem um caminho, o caminho do amor e da prática da caridade. Porque o amor, em prática, significa caridade. Então, a gente tem que entender que a caridade ela é mais ampla do que a gente pode imaginar, né? Ela não se faz através só das questões materiais, mas se faz também através das questões espirituais. Então, quando a gente faz prece para alguém que está necessitado, quando a gente lembra carinhosamente de todas essas figuras, quando a gente se coloca na posição, né, de humilde, de reflexão, de mudança e transformação, nós estamos praticando a caridade para conosco. Quando a gente ouve, quando a gente executa alguma coisa, quando a gente escreve um poema, faz uma música, quando a gente lê uma página com o coração, quando nós evangelizamos na casa espírita, fazemos a faxina, fechamos a janela, temos o cuidado com o nosso amigo, que também participa da casa espírita, o mesmo carinho, nós estamos fazendo a caridade, nós estamos sendo ali naquele momento, estamos nos colocando na condição de escolhidos. Então nós rogamos a Deus que sejamos escolhidos a todo momento e que possamos verdadeiramente honrarmos o nosso compromisso, a confiança que Jesus tem em nós, em toda a humanidade. Vamos honrar essa confiança, né? E honrar também as palavras do Livro dos Espíritos. Não é tudo aquilo que nos é colocado, esse banho de luz que nós recebemos da espiritualidade, né? Porque como diz o Tim, o Livro dos Espíritos, como página de luz que enxuga todas as lágrimas que nós temos, que traz as respostas mais íntimas que nós temos para as nossas dores, não é? Os livros espíritas consoladores nos trazem exatamente as respostas para as nossas inquietações mais íntimas. Então, que essas inquietações sejam a todo momento respondidas, clareadas exatamente pela espiritualidade maior, por Jesus e principalmente pelos nossos estudos e atitudes amorosas. Então, com esse propósito de que nós sejamos abençoados, envolvidos pelo amor de Jesus, agraciados pela providência divina em todos os momentos da nossa existência, momentos felizes, momentos tristes, que possamos refletir também e agradecer a Deus, assumirmos a atitude, né, de estarmos gratos, de sermos gratos por todos os momentos, porque com todos eles nós aprendemos. Aprendemos com a dor, aprendemos com as alegrias, aprendemos acima de tudo com aqueles que nos estão na companhia durante a nossa encarnação, que consideramos pessoas difíceis. Emmanuel nos coloca isso. Estes são colocados à nossa frente
para que nós possamos ter cuidados, para que nós possamos exercitar a nossa paciência, não é? A nossa superdose de amor, de compreensão, de tolerância. É claro que a gente vai errar, nós vamos encontrar dificuldades, né? Porque nem tudo são flores no nosso caminho. Nós encontramos pedras, mas essas pedras não são intransponíveis. Ao contrário, essas pedras nos servem de incentivo, né? Então a gente vence, vamos vencendo, acreditando, fortalecendo a nossa fé, exatamente porque nós estamos estudando e é por isso que nós seguimos adiante. Então agradecemos carinhosamente a presença, a escuta de cada um na noite de hoje e nós pedimos a Deus as bênçãos de luz, de oportunidades positivas, de renovação dentro de nós principalmente, mas para todos nós que para todos os nossos lares, para todos que vivem conosco, para as nossas famílias, para a nossa terra que às vezes aparenta estar naquele sofrimento intransponível, difícil, mas nós sabemos que tudo passa, como diz a nossa querida Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que tudo isso vai passar, que nós tenhamos paciência, que nós possamos nos manter firmes no propósito do bem. E tudo isso vai passar. Meus amigos, a gente agradece mais uma vez e nós vamos aproveitar, agradecer o convite, nos colocar sempre à disposição para que possamos reformar-nos, as nossas consciências, estudarmos ainda mais e estaremos sempre prontos a atender o convite, agradecidos. E vamos convidar a todos para que possamos realizarmos a prece de encerramento da nossa reunião da noite de hoje. Mais uma vez, que possamos, quem quiser, fechar os olhos, assumir uma postura confortável, fechar os olhos do corpo físico para que possamos enxergar além, mais alto, além da matéria. Pai amado, Jesus querido, agradecemos a oportunidade de serviço na noite de hoje, a oportunidade de estarmos entre amigos, a presença dos nossos mentores e amigos da espiritualidade, que nos envolveram, nos guiaram e, acima de tudo, nos proporcionaram as reflexões da noite de hoje. Pedimos por nós, ainda necessitados, não só do seu amor, mas das tuas mãos a nos conduzir pela estrada do bem, do amor e da caridade. Pedimos que possa alcançar, misericordioso, todas as almas aflitas, todos os nossos companheiros em sofrimento, seja por qualquer motivo, mas que possam receber, Senhor, os lenitivos necessários às suas dores. Rogamos também por aqueles nossos companheiros que desencarnaram recentemente, que sejam acolhidos e que possam ter um despertar tranquilo na espiritualidade. Te agradecemos também, Senhor, pelas oportunidades de crescimento, pelas oportunidades de nos mostrarmos firmes ante as pedras do caminho, mas que possamos sempre contar com a providência divina a nos acolher, a nos acalmar, a nos guiar nestes momentos. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco na noite de hoje e pedimos também por aqueles que aqui não puderam estar,
mas que todos nós possamos receber em nossos lares o amparo, a luz e os remédios necessários, de acordo com os nossos merecimentos, Senhor. Em nome dos mentores espirituais, das casas espíritas irmãs, que nos abrigaram na noite de hoje, através deste canal de luz, que pertence ao 24º Seu, e nós pedimos permissão para encerrarmos a reunião de estudo e reflexão na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, meus amigos, agradecemos a presença de todos, agradecemos o convite e que possamos nos despedir em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Obrigada.